para a gente começar e não perder muito tempo, hoje, agora na parte da tarde, que nem eu falei para vocês, nós vamos começar mais com aspectos práticos do processo eletrônico em si, e nós vamos começar, então, com o acesso à página do tribunal. Alguém aqui já acessou o processo eletrônico? Vocês sabem, alguns já sabem o caminho. Alguns, como advogados, eu quero saber como parte mesmo, como órgão. Né? O nosso amigo lá que está no piloto também já consegue já dimensionar, e alguns de vocês ali também. Ó. Então, opa, voltei, desculpem. Página do Tribunal de Contas, todo mundo conhece, www.tce.sp.gov.br, rolando a barra acessos rápidos, e aí vocês vão encontrar logo abaixo ali o ETCESP. Depois, na hora que a gente conseguir acessar um pouquinho melhor, a gente vai fazer esse caminho realmente via web, tá? Então, aqui eu acesso página do tribunal, www.tce, acessos rápidos, processo eletrônico, ETCESP. Aqui na página, logo entrando no processo eletrônico, nós temos o portal do ETCESP. Nesse portal do ETCESP, a gente tem algumas notícias iniciais aqui, antes de acessar inicialmente o sistema. Do lado direito, nós temos ali o que é o ETCESP, a gente tem a legislação que está atrás do processo eletrônico, os comunicados, as formas de consulta, downloads. Nesses downloads, que a gente vai conseguir mostrar para vocês depois, se ele conseguir abrir aqui, nós vamos ter todos aqueles softwarezinhos que a gente mostrou inicialmente lá. Então, nós vamos ter quem lá? O assinador externo, nós vamos ter o PDF SAM, nós vamos ter o CUT PDF. Então, isso tudo também está naquela página de downloads ali. Então, aqueles que puderem navegar aqui, tá? Nessa página, tiverem curiosidade, saber os comunicados, a resolução que estabelece a 1 de 2011, que estabelece a implantação do processo eletrônico no tribunal, todos os comunicados que são editados pelo tribunal e todas as normas que são relacionadas também ao processo eletrônico, elas estão aqui dentro dessa página inicial. Algumas notícias, né, sobre a certificação digital, que a gente já conversou um pouquinho de manhã. E aí, se vocês tiverem interesse naquelas páginas lá do ITI também, do IMESP, também tem algumas notícias sobre certificação digital, e esse relatório de indisponibilidade. Então, como todo o processo eletrônico, e até por força da Lei 11.419, que rege o processo eletrônico no âmbito do judiciário, todos os sistemas eletrônicos em que tem um trâmite processual e que tem alguma implicação direta, ele precisa necessariamente apresentar esse relatório de indisponibilidade. Esse nosso relatório de indisponibilidade, graças a Deus, eu posso até falar com certo orgulho, a gente quase não teve nenhum tipo de indisponibilidade relacionada ao sistema por alguma deficiência normal do sistema. Acho que acredito eu que nem tivemos. A maioria delas foi ou por manutenção preventiva, né, ou por alguma paralisação já determinada, como no final do ano passado, em que o sistema ele é tirado do ar naquele período de recesso do tribunal. Então, aqui, eventualmente, tem todos os períodos de indisponibilidade, mesmo porque ele precisa ser utilizado até em função de alguma justificativa por perda de prazo. Não foi o nosso caso, ainda bem, né, aqui no tribunal. Graças a Deus a gente não teve nenhum problema nessa ordem, mas tudo aquilo que se relacionar com relação à indisponibilidade do sistema, ele vai estar anotado aqui para, eventualmente, servir de parâmetro para alguém que queira se justificar. Não é o caso, realmente, mas poderia acontecer? Poderia. O judiciário, por exemplo, o ESAGE já tem essa fixação, e qualquer tipo de processo eletrônico do judiciário é obrigado a manter esse relatório de indisponibilidade. Tá? Nós temos aqui o endereço das unidades protocoladoras e um guia de utilização aqui do ETCESP. E o Fale Conosco. Então, além do telefone que vocês têm aí, a gente tem aquele canal direto, que está o endereço com vocês aí, do Fale Conosco, por onde vocês podem processar qualquer pedido, qualquer sugestão,
qualquer crítica também, né, porque a gente tem que abrir o espaço para as críticas também, né, para melhorias. E, nesse espaço do Fale Conosco aqui, vocês podem pedir, inclusive, a atualização no caso de senhas, né, porque os órgãos de administração, quando eles foram habilitados no sistema, foi lá em meados de 2012. Então, de lá para cá, por exemplo, órgãos municipais já mudou gestão, mesmo os órgãos estaduais, vocês já podem ter mudado a direção, a diretoria. Então, através do Fale Conosco, vocês vão conseguir... Estava falando demais, ele não consegue acessar mais. Bom, mas aí vocês vão conseguir fazer esse movimento aí de pedido, de pleito lá para a gente. E já vou adiantando que o nosso Fale Conosco funciona, tá? Quem já usou o Fale Conosco aqui nosso? Vocês podem... Não estou mentindo, né? Então, uma das coisas que a gente também procura manter isso com um certo critério é o atendimento e a satisfação daqueles que nos procuram, daqueles que precisam de alguma demanda específica. Então, o nosso Fale Conosco, ele realmente ele é eficiente nesse sentido. A gente procura atender rapidamente, porque, no mais das vezes, essa solicitação de vocês, às vezes, está dependendo de alguma atividade que vocês vão executar lá. Aí nós temos também os links que estão estabelecidos ali. Nesses links, a gente vai conseguir abrir? Nós vamos abrir os links aqui para vocês. E naquela abinha de links, o que a gente tem ali? Tem vários vídeos que nós já editamos aqui por conta de algumas apresentações que nós fizemos aqui no processo eletrônico. A gente tem também muitos materiais, inclusive checklist de documentos, esses que são mandados até por força agora da resolução, de contratos, de repasses públicos. Então, esse checklist lembrando que o nosso amigo da CETESB estava pedindo lá com relação à prestação de contas, eles têm a lista de documentos que vocês têm que encaminhar para cá. Então, não só com relação aos contratos, como também aos repasses públicos, né? Então, fica fácil seguir aquela lista, tem uma... Não sei se está passando aqui agora, lá ele está passando. Entra num checklist, por exemplo, só para vocês terem a ideia daquilo que a gente falou de manhã, em que eu tenho o tipo de documento e cada documento num arquivo, ó. Então, ele abre o processo lá com uma folha de rosto, e aí eu tenho toda a sequência da documentação que tem que ser encaminhada para o tribunal, no caso dos contratos e no caso dos repasses públicos. Então, aqui, vocês podem utilizar esse tipo de checklist aqui para fazer justamente a montagem do processo que vocês vão encaminhar através de mídia, né? Hoje, vocês estão encaminhando através de mídia. Então, aqui a gente tem a sugestão, inclusive, por tipo de documento e qual é o documento a que ele se relaciona. Então, acredito que fica tranquilo se vocês acompanharem por esse tipo de checklist que está aqui, toda a documentação que vocês têm que encaminhar ao tribunal. E aí vocês percebem que a gente não tem plantas aqui. Como a gente falou lá atrás, lá hoje de manhã, as plantas elas só vão ser encaminhadas quando houver uma demanda específica do tribunal. Tá? Então, percebam que a relação ela foi bem diminuída em relação ao que era mandado antes. Então, em 2014, né, que nós tivemos o primeiro aditamento, esse aditamento das instruções relativos à parte de contratos e repasses, ele enxugou sensivelmente a quantidade de documentos e, naquilo que o tribunal entender necessário, ele vai demandar vocês para fazer o encaminhamento dessa documentação. Então, nessa parte de links, a gente vai ter esse tipo de documentação que vocês podem se servir ali com relação até aos repasses, primeiro setor, terceiro setor, contratos de gestão para o pessoal da Fundação Casa ali, ó, tá? Então, aqui, ó, a gente tem realmente aquela lista. Eu gravo, não adianta, eu gravo onde estão. Se você mudou de lugar, ia ser difícil. Mas aqui a gente tem mais ou menos esse perfil de colocar para tentar minimamente facilitar esse encaminhamento de vocês aqui, tá? Bom, temos também ali, ó, vocês podem perceber, sites da OAB, né? Da Receita Federal, no caso para fins de CPF, CNPJ, então, e CertinSign, né? Porque a CertinSign hoje ela dispõe a questão da assinatura digital, de visualização, de assinador, então está lá.
Ali nós vamos ter, vocês lembram que nós comentamos do PDF-SAM? Nós já vamos mostrar para vocês essa parte de divisão de arquivos do PDF-SAM, né? Então, ali tem tutoriaizinhos também. Então, nós vamos mostrar para vocês aqui hoje como é que a gente vai processar isso, mas, independentemente disso, ali naquela página de link, tem tutoriais específicos para que vocês consigam trabalhar melhor com o PDF-SAM e, aí sim, quebrar aqueles arquivos que, eventualmente, sejam maiores do que 30 megas. Então, isso tudo está naquela parte de links, tá? Está naquela parte de links ali que eu acho que vai ser bem útil para vocês nesse dia a dia do traquejo com o processo eletrônico. Ok? Podemos ir aqui? Não vai aparecer para vocês aqui, mas vão aparecer para mim aqui. Podemos mudar a tela aí, Wagner? Pronto. Então, a hora que eu acessei visualizei a página lá do portal, acesse aqui. A hora que eu clico no acesse aqui, ele vai me remeter especificamente à área do sistema, de acesso ao sistema. Ok? Nesse campo aqui, ó, nós estamos com o meu, né? Você já está com online. Então, vamos pelo online que fica melhor. Então, do lado direito, eu vou ter todos aqueles programinhas que a gente falou de manhã. O Java, o Adobe, os outros programas ali, ó. Vamos clicar ali no outros programas, para a gente ter a noção. Entramos ali no outros programas. Ah, está aqui do outro lado. Então, aqui, no outros programas, a gente vai ter o softwarezinho do assinador externo, que vocês vão poder baixar também, é super tranquilo, tá? Clicou, baixou lá. O PDF-SAM, que a gente vai trabalhar com ele daqui a pouquinho. E o CUT-PDF, que é a impressora virtual. Então, se de repente eu tiver um documento de internet, ou tiver um documento que eu não consigo trabalhar com ele com o PDF pesquisável, eu posso utilizar essa impressora virtual, salvar como, e aí, a hora que eu salvo, ela já faz o movimento no PDF pesquisável. A dúvida de vocês aí, sobre a questão do PDF pesquisável, a gente conversando com o pessoal aí, é assim, mas olha, falaram que a máquina de PDF pesquisável, a multifuncional, é muito cara. Gente, não é tudo isso, não. Já falei para vocês, de manhã a gente tem scanners de mesa, num preço muito razoável, que é o que nós temos em cada uma das sessões do pessoal de fiscalização, das salas dos funcionários aqui da casa. Claro, a gente tem as multifuncionais? Tem. Só que vocês vão falar assim, mas a minha não tem PDF pesquisável. Eventualmente, só um contato com o próprio fornecedor do equipamento, eventualmente ele já tem isso disponibilizado, e aí vocês vão avaliar realmente o custo disso daí, se é razoável ou não. Mas, em tese, nós fizemos isso aqui, né, no tribunal. Né? Nós já fizemos isso aqui no tribunal, contatamos com os fornecedores para que todas as máquinas, as multifuncionais, tivessem esse dispositivo que permitisse fazer essa digitalização em PDF pesquisável. Tá? Então, não é custos exacerbados, não, hein? Isso daí eu já posso garantir para você. Se alguém falar, olha, custa tanto, é muito caro, eu não vou comprar, não. Não existe nenhum ônus de valor assim tão exacerbado que possa comprometer a utilização do processo eletrônico para vocês. Ok? Bom, ali, além do Fale Conosco, que a gente já falou que vocês podem reportar, nós vamos ter do lado esquerdo alguns iconezinhos ali. O primeiro deles é a consulta pública, que está em vermelho. Na consulta pública, todo e qualquer cidadão, toda e qualquer pessoa que possa acessar aqui esse link do processo eletrônico, ele vai conseguir pesquisar processos aqui no ETCESP. Tá? Esse site de busca que a gente tem aqui, ele é um parâmetro, ele é igual para todo mundo, tanto para o público externo quanto para o público interno. Né? E aqui a gente vai conseguir fazer pesquisas. Qualquer cidadão consegue fazer, mesmo aqueles que não dispõem de login e senha de acesso. Aí vocês vão me perguntar assim, mas todo mundo vai poder ver o processo eletrônico? Não. Na consulta pública, o que fica disponível é apenas a movimentação do processo. As peças processuais na consulta pública, ela não é disponibilizada.
tá? Assim como não são disponibilizados também na consulta pública dados de caráter pessoal ou da empresa, né, através de CNPJ, endereço, ou da própria parte, eventualmente uma pessoa física, tá? Então, na consulta pública, não há disponibilização nem de dados e nem de peças processuais. O que se consegue ver exatamente são os dados que estão ali disponibilizados e a movimentação do processo. Então, toda a movimentação do processo, ela fica elencada naquela lista de eventos. Então, hoje, se qualquer um de vocês procurar no site do tribunal, o que vocês conseguem ver ali é a última movimentação do processo, é a última carga do processo. Aqui no eletrônico, não, aqui no eletrônico você consegue ver toda a movimentação, desde o momento da autuação até o último estágio de localização daquele processo. Mas as peças processuais não vão estar disponíveis, tá? Vamos pegar a Sabesp, por exemplo? Vamos pegar a Sabesp, só por um exemplo aqui, para mostrar para vocês o que a gente está falando aqui agora e como é que vocês vão conseguir pesquisar. Se eu lançar o campo ali de... Já jogou? Lançando o nome Sabesp, eventualmente eu consigo puxar todos os processos que a Sabesp tem aqui. Eu posso compilar ali dentro daquela área de busca outros tipos de filtro. E aí, claro, eu vou conseguir diminuindo o meu leque de opções. Então, nesse caso aqui, você só jogou Sabesp, né? Isso. Só jogou Sabesp, então apareceu ali 630 resultados da Sabesp aqui dentro do eletrônico. 530. Então, 530? Isso. É de longe, já estou ficando ruim já. A coisa está ficando... 530 processos da Sabesp aqui. Então, a Sabesp está dentro do nosso piloto desde maio de 2014. Então, a quantidade de processos que a Sabesp está encaminhando aqui é totalmente via online. Então, vocês veem que não tem tanta dificuldade assim, já que ela tem 530. E, não é porque é a Sabesp, não. Se a gente pegar qualquer outro órgão, por exemplo, se a gente pegar hoje São Bernardo, né? Pega São Bernardo, só para a gente ver. São Bernardo também entrou esse ano no nosso projeto piloto e já tem um rol um volume de processos aqui dentro, tá? Então, não é bicho de sete cabeças, o acompanhamento de vocês vão ver que vai ficar muito mais tranquilo e fácil aqui. Então, esses filtros, eles podem ser combinados para que vocês consigam atender e buscar exatamente, 146, tá? Isso é São Bernardo do Campo. Temos também agora Jaú. Então, temos outros órgãos que não são a Sabesp, como alguém pode até, eventualmente, alegar que a Sabesp é uma economia mista grande, né? Mas a gente tem também alguns órgãos de menor expressão, assim de informática, né, que podem, eventualmente, dar sustentação para o que a gente fala para vocês aqui, tá? Bom, e que mais que a gente tem, além da consulta pública? Você abriu o processinho? Abre um processinho lá para a gente ver. Entrar no processo? Vamos entrar num processo... A gente chegou a mostrar lá os dados? Chegamos, né? É que eu não estou vendo daqui. Abre um processo qualquer aí. Isso, Vocês podem perceber ali, que eu tenho o nome do contratante, da contratada, mas eu não tenho nenhuma disponibilização de identidade, está vendo? Ele não aparece na consulta pública. Então, isso já, para quem perguntou, mas vai ficar disponível? Não, não fica. Não fica disponível para quem faz consulta pública ali. Então, ali vai ter todos os dados do processo, menos essas questões, incidentes de caráter pessoal ou de manifestações técnicas aqui do tribunal, decisões, eles não estão aqui apresentados na consulta pública. Bom, então agora vamos ao que interessa para vocês, mas já entrei no processo eletrônico, já entrei na página do tribunal, já acessei o processo eletrônico, mas como é que eu vou acessar? Desde o começo do processo eletrônico, todos os órgãos da administração estadual e municipal que preencheram cadastro, receberam procedimentos de acesso. Então, a maioria de vocês, não vou dizer 100%, nem 80%, mas com certeza 70% recebeu procedimentos de acesso. E, ao longo desses 5 anos, a gente teve atualizações que foram permitindo que os órgãos tivessem acesso ao sistema. Vamos entrar ali, Então,
para mostrar para vocês. Hoje, como é que eu acesso ao processo eletrônico? Então, enquanto parte, eu tenho duas formas de entrar. Eu tenho como parte e tenho como advogado, tá? Como parte, eu vou entrar sempre consulta parte em processo. Então, vamos começar por aqui, que a maioria de vocês é órgão jurisdicionado. Então, vamos entrar como consulta parte em processo. Para entrada em consulta parte em processo, o que eu vou precisar? Eu vou precisar sempre do CNPJ do órgão, ok? E vou precisar do login e senha de acesso. Caso vocês não tenham login e senha de acesso ou, eventualmente, não consigam recapitular, né, ou reenviar essa senha através do Esqueci Minha Senha, que a gente já vai mostrar, então, o procedimento é sempre através do Fale Conosco. Aí nós vamos encaminhar para vocês um outro formulário, vocês vão preencher esse formulário, vão colocar todos os dados que são solicitados ali, o e-mail institucional, e aí sim nós vamos encaminhar os procedimentos de acesso para que vocês consigam acessar o sistema. Perfeito? Nesse sentido ali, eu vou entrar no CNPJ. Agora, eu não sei o meu login de acesso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esqueci minha senha. Tá? No Esqueci Minha Senha, vocês vão ter que indicar esse e-mail, obrigatoriamente. Então, eu tenho que indicar o CNPJ e vou ter que indicar o e-mail que eu tenho cadastrado aqui. E aí, sim, vocês vão receber de volta uma senha provisória do órgão. Tá? Lembrando, não tenho o e-mail, não sei, não tenho o cadastro, porque lá atrás eu não preenchi o cadastro do tribunal, então eu vou ter que falar com o pessoal do ETCESP, através do Fale Conosco, e solicitar esses procedimentos de acesso. Essa é uma das formas. Qual é a outra forma de acessar e, eventualmente, atualizar o cadastro? Através do ECNPJ. Então, o certificado digital do órgão também vai permitir que vocês possam processar a atualização cadastral na base do ETCESP. Ah, mas eu não tenho o ECNPJ. Todos os órgãos deveriam ter. Eu falo deveriam porque eu já fiquei sabendo que tem muitas secretarias aí que são, enquanto filiais, não têm o ECNPJ. Mas o pessoal da Fundação Casa está dividido, também tem que ter. Um para cada unidade. O pessoal de prefeitura, quem não tem, provavelmente ou está na contabilidade ou está no RH. Né? Então, através do ECNPJ, vocês também vão conseguir fazer a atualização e ali a gente tem no cadastro partes online, vocês vão conseguir recuperar essa senha também através da certificação digital. Então, a forma que o sistema abre para vocês de atualização, ela é grande. Se ainda assim vocês não conseguirem, o Fale Conosco vai funcionar e a gente vai orientá-los para recuperar essa senha para vocês conseguirem ter acesso à página do órgão. Tá? Então, falei da parte do órgão. O outro tipo de acesso é através do advogado, que é a parte central, que é o usuário. Então, o advogado ele só vai conseguir acessar pela parte central, que é o usuário. Ele vai acessar sempre através do CPF dele com o código de acesso que ele tem. Então, diferenciação é que o advogado é sempre central e a parte é sempre ali do lado esquerdo. O que mais que a gente tem? Falamos do Esqueci Minha Senha. E aí um fato muito importante agora. A gente sabe que muitas das prefeituras, muitos dos órgãos, são vários segmentos envolvidos dentro do processo eletrônico aqui. Então, nós vamos ter o pessoal de licitações e contratos que estão envolvidos, nós vamos ter o pessoal de atos de pessoal, né, de RH, né, aposentadoria, admissão, pensão, aquela coisa toda. Nós vamos ter o pessoal que está envolvido com a parte de repasses públicos, certo? Agora nós vamos estar com o pessoal envolvido da contabilidade, que é o pessoal que vai estar lá normalmente com a questão das unidades de gestoras executoras também, né? Então, é um segmento muito grande de servidores. Oi?
jurídico, né? Então, é um segmento muito grande de servidores que vão estar envolvidos com o processo eletrônico. Então, através de um CNPJ só, ia ficar difícil que todo mundo acessasse, e até o ano passado, esse acesso era feito através de uma senha única. Então, era sempre a senha do órgão. A partir de abril, de março agora, né? Foi março, né, que a gente colocou a delegação. Joga no meu computador aqui, Wagner, que a gente vai mostrar a delegação aqui agora. Nós temos a delegação de servidores. Então, nessa delegação de servidores, o sistema vai permitir que, por meio do ECNPJ, a gente consiga agregar eCPFs. Tá? Já está lá. Então, é o que nós chamamos aqui, dentro do sistema do ETCESP, de delegação de servidor. E o que isso quer dizer? Quer dizer que todos esses segmentos que estão envolvidos na prefeitura e nas unidades de despesa, nas secretarias, eles possam também fazer a indicação de servidores para acompanhar o processo eletrônico dentro das suas respectivas, com o próprio certificado digital do servidor. Por isso que a nossa amiga lá da secretaria, que só tem um eCPF para todo mundo trabalhar, vai ter que dar uma desmembrada na coisa aqui agora, né? Essa delegação, ela somente pode ser efetuada pelo órgão com a certificação digital. Então, a gente não quer questionário, a gente não quer documento, a gente quer simplesmente que o órgão, através do ECNPJ, possa fazer de forma simplificada a delegação para esses servidores que vão estar envolvidos nesse segmento, tá? Vou permitir que eu consiga colocar pessoas físicas dentro do cadastro para praticar interesses em nome do órgão. Então, de repente, eu vou ter aquele servidor do RH que vai ficar incumbido de encaminhar a documentação relativa às aposentadorias ou relativa aos concursos públicos. Eu também vou ter, por exemplo, a parte de contratos, que vai ser aquele servidor que vai estar responsável por encaminhar ao Tribunal de Contas aqueles contratos que forem demandados de vocês agora por força do Aldesp fase 4 ou da seletividade, que ainda está imperando ainda no municipal. Então, aqui eu posso adicionar servidores. Então, não tem limitação. Desde que se faça através do ECNPJ do órgão, eu consigo agregar tantos eCPFs quanto se fizerem necessários, com prazo de validade de 6 meses, que a gente já vai falar agora, tá? Como é que eu faço essa delegação? Sempre através daquele cadastro parte online, eu vou conseguir incluir os servidores, mas, para isso, esses servidores têm que ter feito o cadastro inicial. Então, eu tenho o meu eCPF, então, o Eduardo tem o eCNPJ. Então, para que o Eduardo consiga me colocar como delegação aqui dentro do sistema, eu tenho que fazer o meu cadastro. Então, eu vou pegar a minha certificação digital, o meu eCPF, vou fazer o meu cadastrozinho lá naquele cadastro Partes Online, e aí, a partir disso, o Eduardo, com o eCPF, vai conseguir me adicionar como pessoa delegada aqui, como servidora delegada. Ok? Então, esse é um pré-requisito que a gente vai ter que ter. Então, para fazer isso de uma forma simples, eu vou precisar da certificação digital. Eu, Sandra, tenho que ter uma certificação digital, o meu eCPF, e o Eduardo também vai conseguir, através do eCNPJ, fazer a minha inclusão como delegada desse procedimento aqui. Ok? E essa delegação ela é válida por 6 meses. Tá? Então, depois de 6 meses, essa delegação ela é bloqueada. E o órgão vai ter que reeditar essa delegação, se o servidor ainda estiver dentro daquelas premissas necessárias para fazer o acesso ao eletrônico. Então, esse movimento é periódico exatamente por isso, porque pode ter flexibilidade interna, um servidor pode sair daqui, pode ir para outro órgão, ele pode se aposentar, ele pode ser exonerado,
N situações podem ocorrer para que aquele servidor não tenha um acesso perpétuo, né, dentro do acesso ao processo eletrônico. Então, a cada 6 meses vai ser necessário que haja essa revalidação dessa delegação. Tá? Então, este é um procedimento de acesso de delegação que permite que a gente possa inserir os servidores envolvidos dentro do processo eletrônico para que esse acesso possa ser permitido para nós, servidores, ok? Bom, além disso, qual a outra forma que a gente também tem através dos advogados? Hoje não é o caso das secretarias, né, que ela tem a procuradoria, então ela não tem um advogado delineado lá, então não tem como fazer uma habilitação de procurador padrão. Mas, no caso dos municípios, eu tenho os procuradores municipais. Então, o sistema também permite que o órgão, a prefeitura, a Câmara, ele consiga fazer a inserção de advogado padrão dentro do sistema. Então, essa delegação permite que, além do órgão, o procurador municipal também tenha acompanhamento de todos os processos lá dentro do eletrônico. E também posso colocar mais de um procurador. Então, ter umas regrinhas que a gente precisa conversar sobre isso aqui. Somente procuradores ou advogados regularmente cadastrados no sistema podem ser habilitados, da mesma forma que a delegação. Então, eu tenho que fazer o cadastro para o servidor para ter a delegação. Da mesma forma, o advogado precisa ter um cadastro no processo eletrônico. Se ele não for cadastrado, não tem como o órgão habilitá-lo como advogado padrão. Outra situação é que pode haver exclusão também. Então, aqui no advogado não existe aquela vigência, mas existe também a possibilidade de ser revogada aquela deferência como advogado padrão. Tá? E a gente recomenda que, no caso, somente os procuradores do quadro funcional do órgão sejam inseridos como padrão. Então, a gente imagina que advogados terceirizados não sejam incluídos aqui no rol de habilitação como advogado padrão, mas que tenham a sua habilitação deferida pontualmente em cada contrato, no caso do terceirizado. Então, é recomendável que somente advogados ou procuradores do quadro do órgão que sejam habilitados como advogado padrão. Advogados terceirizados podem ser feitas as habilitações pontuais dentro de cada processo específico. Ok? Porque amanhã depois eu não contratei mais esse escritório, eu contratei o advogado XYZ, aí vai ficar uma certa miscelânea lá dentro do processo. Ok? Então, 2 formas, a delegação e a habilitação de advogado padrão para abrir o rol de servidores e de jurídico envolvido dentro do processo eletrônico. Isso é uma forma que o sistema também está abrindo para que haja um controle maior e mais efetivo por parte do órgão jurisdicionado. Tá? No caso, por exemplo, das entidades estaduais, não se terão aqui, principalmente da administração direta, você tem a PGE, né? Então, não vai ter como habilitar advogado padrão aqui. Perfeito? Bom, falamos, então, das delegações. Dúvidas das delegações? Dúvidas da delegação? Só um pouquinho, peraí. Cadê o nosso microfone, por favor? Aqui, ó. É para gravar, assim, todo mundo escuta. Tá ok. Boa tarde. Boa tarde. Sobre o ECNPJ, você falou matriz e filial. filiais. Isso mesmo. Então, todas vão ter que ter. Isso mesmo. Ah, tá, porque Tá. eu estava entendendo que seria matriz, que Não, teria todos eles, não. A matriz vai ter um ECNPJ e todas as filiais também podem ter o ECNPJ. Lembrando aqui, teve uma colega que falou assim, não, mas eu como filial não consigo pegar o meu ECNPJ. Eu falei assim, mas como não? Na hora a gente fica na dúvida, né? E aí a gente procurou, no caso, logo depois da palestra, nós procuramos informações específicas junto aos órgãos, às entidades credenciadas,
e não existe nenhuma restrição para esse CNPJ de filial. Tá? Ok, tá Então, joia. qualquer filial pode também. Eu tenho um CNPJ de filial, eu não tenho nenhum problema de eu conseguir o meu ex-CNPJ. Tá bom? Ok, obrigado. Então, aqui, ó, vamos fazer só um modelinho agora já que a gente falou da delegação, já que a gente falou da habilitação, vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso na prática, tá? Como é que eu faço uma delegação, como é que eu faço uma habilitação de advogado padrão. Lembrando assim, sempre eu vou ter que ter a certificação digital para fazer a delegação e sempre eu vou ter que ter um advogado cadastrado para fazer a habilitação. Vamos lá, Betinho? Boa tarde a todos. Na simulação aqui, a gente vai fazer o quê? Eu vou pegar o certificado do Paravani, tá? E a gente está imaginando que ele é um órgão jurisdicionado. Então, vamos considerar esse como um ex-CNPJ. Tá? Eu vou fazer o acesso ao sistema aqui, tá nesse lado da tela, utilizando certificado digital. Tá? Então, vou clicar aqui. Então, tem uma telinha com as instruções. Eu vou pedir para colocar a senha. A senha do órgão, tá, gente? Então, ó, se você não entrar lá como consulta parte em processo, você pode entrar também com a certificação digital do órgão, que também vão ter acesso ao sistema com esse CNPJ, tá? No caso do Paravani, ele tem vários perfis, vou pegar perfil de parte. Então, vamos imaginar aqui que é órgão jurisdicionado teste Eduardo Paravani. Então, vou acessar aqui como a área dele aqui. Na opção Outros, vocês vão ver que tem Gerenciar delegações. Então, clicando aqui, a gente vai fazer o quê? Nós vamos cadastrar uma nova delegação. Então, o órgão Eduardo Paravani, ele vai estar delegando para mim, Roberto. Tá, então, eu vou digitar o CPF aqui. Então, lembrando que eu já tenho que estar cadastrado no sistema. E aí ele vai me gerar um documento aqui de autorização. Ele vai saltar alguns pop-ups aqui relacionados ao assinador digital. Tá, então, aqui tem a autorização, no caso aqui, o órgão Paravani está atribuindo a mim poderes. Tá? Então, dá uma olhadinha, ele tem que aparecer esse botão de assinar embaixo. Se não aparecer, é bom entrar em contato com o pessoal de informática, que é questão de Java. Tá? Então, aqui eu vou clicar para assinar. Esse é o assinador externo, tá, gente? Depois a gente vai mostrar isso para vocês. Ó, agora o órgão coloca a senha, colocou a senha, o Roberto já está devidamente inscrito dentro do hall do órgão como um servidor delegado aqui. Então, o Roberto agora pode exercer, pode juntar documentos, pode acompanhar o processo com o eCPF dele, e ele não vai precisar necessariamente mais da senha do órgão, ele vai conseguir acessar com o eCPF dele. Tá? Então, mas para isso, a certificação digital ela é requisito imprescindível. Tá bom? Tá, então, aqui está cadastrado a partir de hoje até dia 25 de outubro. Tá? Ele mostra aqui. Agora eu vou mudar a visualização, vou tirar o dele. Agora o Roberto vai acessar como ele, servidor delegado, né? Isso. Então, novamente, certificado. Então, acessando com o certificado aqui, o que o sistema vai me dar? A opção de eu entrar como Roberto mesmo ou como uma delegação, que no caso foi do Paravani, com essa validade aqui. Acessando aqui, deixa eu aumentar um pouco. Aqui a página, o que acontece? Na verdade, eu estou acessando como órgão jurisdicionado teste, EP, por delegação. Então, tudo que eu fizer aqui, eu estou fazendo em nome do órgão aqui. Ok? Perfeito. Alguma dúvida? Tranquilo? Isso. Nesse caso aqui, da delegação, para fazer assinatura e tudo mais, sempre utilizar o Mozilla. Tá?
para aquela questão lá de assinatura do Java. Deixa eu dar um detalhe para as meninas aí, que eu estou vendo que elas estão meio preocupadas em ficar anotando. Vai ter aliás, já tem um dos vídeos disponíveis e provavelmente esse aqui também está sendo filmado, vai estar disponibilizado também, tá? E ainda assim, depois, nós vamos elaborar vídeos tutoriais específicos, tá? Com relação a cada um desses procedimentos. Delegação, habilitação, acesso, recuperação de senha. Então, nós vamos fazer uma série de tutoriais específicos para essas finalidades e vamos também deixar disponível no canal do YouTube. Então, podem ficar tranquilos que a gente está tentando, na medida do possível, facilitar a vida de vocês e o acesso de vocês, tá bom? Peticionamento também vai ser a mesma coisa, tá? Bom. A questão da revogação só é o mesmo link. Então, aqui, gerenciar delegações. No caso, eu estou ainda como órgão. Tá? Se o servidor foi exonerado ou aposentou, eu tenho esse link aqui para fazer a revogação. Mesmo procedimento, ele vai gerar um documento, basta assinar com o CNPJ e ele vai revogar aquela delegação lá. Vai fazer questão do advogado padrão? Vamos fazer rapidinho do advogado padrão, para vocês verem também. Tem bastante órgão de prefeitura aqui? Tem, né? Vamos fazer rapidinho, se tiverem interesse, que eu acho que é salutar também colocar isso para vocês, porque vai facilitar bastante também o acompanhamento dos advogados municipais, tá? Ou de, eventualmente, órgãos de administração indireta estadual também, tá? Não. Muito embora, veja bem, o que a gente faz questão de colocar é o seguinte: a delegação é sempre pro servidor, é aquele que realmente vai estar enfronhado nas atividades cotidianas da administração, de fazer o encaminhamento, de atender algum pleito do tribunal nesse interregno. O advogado em si, eu acho que, até por uma questão de competência e de delegações próprias, o advogado em si, ele vai justamente responder às justificativas do tribunal e trabalhar na qualidade de operador do direito ali. Então, essas duas atividades, elas precisam ser bem definidas. Por quê? O advogado não tem que ficar juntando documento porque o tribunal pediu. Se o tribunal pediu lá um documento X, quem vai encaminhar é o servidor da área. Agora, o advogado vai estar sempre atuando na militância da atividade jurisdicional, na fase recursal ou na fase de justificativas. Então, essa questão que a gente tem proposto aqui para vocês, ela tem que ser bem definida. A delegação, ela é específica daquele servidor que vai atender ao tribunal nas suas determinações de instrução e de acompanhamento normal. E o advogado vai ser sempre aquele que vai defender, que vai apresentar justificativas, eventualmente, aquele que vai interpor recursos. Então, essa atividade, eu acho que, para vocês, é interessante que tenha isso bem definido, para não haver assim, usurpação de competências, vamos dizer assim, e nem onerar um lado, nem onerar o outro. Eu acho que, na minha cabeça, e acho que do pessoal todo aqui, isso para mim fica muito claro. Claro que a vivência de vocês é outro mundo, né? Mas para a gente isso fica, essa delegação, ela fica bem restrita à atividade cotidiana do servidor, pontualmente, para entrar com o processo, para fazer esses encaminhamentos através de mídia, aquela pessoa tem aquela delegação para fazer isso, tá? Então, vamos lá fazer a habilitação rapidinho? Então, aqui nesse mesmo link de outros, vocês vão ver aqui, adicionar advogado procurador padrão. Então, que é bem simples, vocês vão informar o número da OAB, clicar em acrescentar. Se ele tiver cadastrado, o sistema já vai trazer ele, confere o nome. Você pode adicionar mais que um no mesmo movimento. Mais que um advogado. E, estando tudo ok, você vai finalizar. A partir desse momento que foi cadastrado o procurador padrão, o que acontece? Todos os processos que entrarem no tribunal, em que, vamos dizer, o órgão jurisdicional do teste é parte, a partir desse momento, o advogado aqui, suporte ETCESP, já vai estar automaticamente habilitado. Da mesma forma, para fazer a desabilitação, entra aqui nesse link, listar, desabilitar,
e é só clicar em desabilitar aqui. Um detalhe só aqui é que essa desabilitação, ele só vai excluir o advogado da qualidade de advogado padrão, tá? Ele não é excluído do sistema ETCESP. A dúvida que às vezes a gente tem encontrado aqui, mas quando desabilita, não. O advogado não vai perder a qualidade de cadastrado dentro do sistema ETCESP. Ele vai continuar como cadastrado no sistema ETCESP, só que não mais na qualidade de advogado padrão do órgão. Tá? Então, na outra semana que a gente fez aqui, a preocupação de umas pessoas era exatamente essa. A hora que eu desabilitar, eu deixo de ter acesso na qualidade de advogado? Não. Vocês continuam, o advogado vai continuar com acesso ao processo eletrônico, mas não mais na condição de advogado padrão do órgão. Ok? Então, as premissas dele, enquanto operador do direito, elas são mantidas aqui. Ele só não tem mais aquela condição de procurador do órgão. Tá? Perguntas? Perguntas aqui, meu coleguinha. A senha do ECNPJ, normalmente é o coordenador do órgão. Ele tem que ter a senha do ECNPJ e... Desliga. Até eu assustei agora. É o celular que está perto. É o celular que está perto. É o celular que está perto. Deixa o celular mais afastado. Continuando, ele tem que ter também uma certificação digital do CPF dele? Ou são duas coisas distintas? Não, são duas coisas distintas. O ECNPJ é uma coisa. Normalmente, quem detém o ECNPJ... Vai primeiro. Isso é boicote. Não, deixa eu responder, então. Então, o que é? O ECNPJ, normalmente, ele está vinculado ao responsável pelo órgão, né? Então, alguém detém aquela senha do ECNPJ. Não sei quem é que pode estar inscrito lá na Receita ou como responsável por esse ECNPJ. Aqui no tribunal eu sei que é o presidente, né? Porque ele é o ordenador da despesa aqui. Então, ele é a autoridade responsável. Claro que alguém vai deter, no seu caso, ou é o pessoal da contabilidade, ou é o RH, não sei quem é que vai deter. Só que esse ECNPJ é do órgão e o ECPF é da pessoa. Agora, vamos imaginar, estou imaginando a sua pergunta. Eu estou aqui, Sandra, estou com o ECNPJ, porque eu sou responsável, mas isso também não impede que eu possa fazer a minha habilitação enquanto pessoa física para não ter que ficar usando esse ECNPJ. Aí eu entro como pessoa física por delegação do ECNPJ. Isso pode ser feito, tá? Mas, tranquilo? Lá atrás, ó, tem mais um lá, ó. Tá? Ó, tem mais um depois aqui na frente. Cadê os... Tem um lá em cima. Ele Boa foi tarde. trocar o microfone. Boa tarde. Por gentileza, é possível habilitar mais de um advogado, nesse caso, para ser advogado padrão? Sim. Porque a gente tem problema de um sair de férias. Sim, com certeza. Vocês querem um exemplo? A USP, por exemplo, nós temos, se não me falha a memória, 4 advogados pela USP, porque a USP é uma autarquia, então ela tem procuradoria própria, né? Então ela tem 4 procuradores inscritos dentro, habilitados como advogado padrão, justamente para isso. E, eventualmente, por quê também? Porque cada advogado, eventualmente, ele pode atuar num determinado segmento. Ó, tem aquele que só fala sobre licitações, tem aquele que só vai falar sobre recursos humanos, né? Sobre admissões de pessoal. Então, o sistema permite essa flexibilidade. Você pode adicionar outros advogados no sistema. A delegação também, você vai poder colocar também mais do que uma pessoa. Tá?
Tem uma perguntinha aqui agora. Ó. Pode. Nessa desabilitação, o advogado já explica, mas o procurador efetivo, para poder continuar trabalhando da mesma forma que é hoje. Vai. Fica vinculado A habilitação como padrão. Dá para ele. A pergunta do doutor? Sérgio, a pergunta do doutor Sérgio é a seguinte: caso haja a desabilitação do advogado padrão, se ele ainda poderia exercer as prerrogativas em nome do órgão? Claro que sim. Mas aí, naquele caso específico, o que você vai ter que fazer? Juntar o documento hábil em cada processo. Tá? Então, quando a gente habilita o advogado padrão, o órgão está dando o quê? Uma procuração tácita, na hora em que ele faz a inserção do advogado padrão. A partir do momento em que ele é desabilitado, ele vai atuar pontualmente em cada processo. E aí, no caso, ele vai ter que juntar uma procuração hábil em cada processo. Essa é uma das facilidades da habilitação como advogado padrão. Então, em cada processo, para aqueles advogados que não são habilitados aqui dentro do padrão, eles vão ter que juntar uma procuração hábil. Neste caso, continua podendo atuar da mesma forma, doutor. Tá? Bom, já falamos da delegação, já falamos da habilitação, agora vamos ao que interessa, né? Eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei o que eu tenho que mandar para o tribunal, e aí, conforme disse a minha amiga lá da Fundação Casa, o meu arquivo era mais do que 5 megas. Então, o que eu vou ter que fazer aqui agora? Já estou preparando meu documento, mas eu vou precisar do quê? Eu vou precisar quebrar o meu arquivo de 30 megas, né? Então, aqui, agora, o que nós vamos mostrar para vocês? Vocês lembram que eu mostrei na parte lá do inicial os downloads, né? Lá nós temos o PDF SAM, que também está lá para vocês baixarem no sistema. Então, baixando no sistema, ele vai abrir na área de trabalho de vocês, vocês vão ter um softwarezinho legal para conseguir quebrar arquivos, tá? E é isso que o Roberto vai mostrar para vocês, está mostrando para vocês aqui agora. Ok? Então, vamos lá. Mas antes nós vamos falar... Isso, um pouco dos PDFs. Né? Nós vamos falar dos PDFs, sobre a legibilidade do documento, a forma de digitalizar e aquela questão toda que a gente relacionou do 200 DPIs, preto e branco, né? Por que nós vamos falar isso? Então, primeiro o Roberto vai mostrar agora para vocês a diferença que tem da forma de digitalização, para depois a gente mostrar como é que a gente vai quebrar. Se eu fiz tudo bonitinho, vou precisar quebrar ainda? Vou. Então, aí ele vai mostrar, ok? A gente vai ter aqui um documento, que seriam 10 páginas aí da 8666. Tá? Então, documento Word normal. Então, se vocês têm um original Word, vocês vão gerar o PDF, qual que é a melhor forma? Aqui no próprio Word, arquivo salvar como, lembrando que isso a partir do 2007, do Office 2007, você já tem a opção aqui, ó, PDF. Então, vou gerar aqui o documento diretamente a partir do Word, vou pedir para salvar. Já existe, vou substituir ele. Ok. Então, ele já me gerou, ó, um documento colorido, inclusive, pesquisável, do próprio Word. Essa é a melhor forma de você ter o documento. Tá? Se você não tiver, por exemplo, o 2007, que a Senna tinha falado a questão do Qt PDF. Então, eu vou aqui, nesse próprio documento, vou pedir para imprimir. Só que, ao invés de imprimir numa impressora normal, vou selecionar aqui uma impressora chamada Qt PDF. E imprimir. O que ele vai fazer? Ele vai pedir para salvar um arquivo PDF. Então, aqui no caso, vou dar o nome de Qt PDF. Que também existe, eu vou substituir. Ok? E aí a gente vai ter o quê? A gente não tem o documento original em Word, a gente precisa digitalizar um documento. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. A gente fez a digitalização em preto e branco. Então, esse é um documento digitalizado, preto e branco, leitura normal.
está pesquisável. Okay? Então, consigo fazer copia e cola dentro desse a partir desse documento. Temos a digitalização em tons de cinza, o mesmo documento, 10 páginas, tons de cinza. Você vê que melhora um pouco a qualidade. Também está pesquisável. E, por último, o colorido. Okay? Então, fica com a cor, fica bonitinho. Agora, vamos ver a questão do tamanho dele. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar na lupa aqui. Vamos lá. Vou pedir para ordenar pelo tamanho. Vamos lá, preto e branco. Aliás, vamos pegar Aquela primeira digitalização. Primeiro do Word, o isso. salvar como PDF. Então, no Word, ó, o documento original, ele tem 77 KB, ok? Salvando direto do Word, ele foi para 122. Vamos considerar que ele dobrou o tamanho, que foi para 140. Qt PDF, 176. Aumentou um pouquinho. Agora vamos para as digitalizadas. Preto e branco, 200 dpi, eu tenho um documento de 600K. Tá? 4 vezes, praticamente, o tamanho gerado pelo Word. Tons de cinza, 1.2. Ou seja, dobrou em relação ao preto e branco. E o colorido, 4.2 megas. Tá? O mesmo documento. Então, em termos aí de leitura e tudo mais, o que acontece? Vocês viram que o documento preto e branco, o importante no nosso caso é a legibilidade. Então, aqui não tem problema. É o que a gente recomenda. Preto e branco, 200 dpi. Tá, um outro exemplo aqui, em relação ao conteúdo. Então, vou pegar um documento aqui, que eu digitalizei aqui em preto e branco. Só que, o que acontece? Se eu só preciso da informação do texto, perfeito, não tem problema. Consigo ler sem problemas aqui. Agora, se essa foto aqui, é a foto de uma obra, por exemplo, e é importante para o documento, isso aqui não serve. Okay? E aí, sim, nesse caso, o que tem que ser feito? Em tons de cinza. Tá? Aí, realmente, tem que ter aquela questão da legibilidade. Então, tem que fazer em cima de tons de cinza, que é aquela questão do justificável lá, que está no documento. Justificável, exatamente. Ok? Então, vamos lá. Dito isso, o que acontece? A gente teve o documento, fez o escaneamento dele, e a gente tem aqui um documento, vamos chamar ele de documento grande, com 20 megas. Tá? Escaneou o documento lá. Então, vou pegar. Percebam que ele já digitalizou e ele já salvou o arquivo com a nomenclatura dele. Ele já deu um nome para aquele arquivo, tá? Acabei pegando um documento da Sabesp aqui. Tem 311 páginas. Estava com 20 megas aqui. 311 páginas, 20 megas. Então, o que acontece? A gente vai utilizar o programinha PDF-SAM para fazer a quebra dele de acordo com os 5 megas que a gente quer. Então, baixando lá daquele link, fazendo a instalação, que eu já tenho instalado na minha máquina. Então, PDF. Eu vou abrir ele. Acho que aqui é melhor. Vocês estão enxergando? É melhor dar um zoom aqui. Um zoom? Eu vou dar um zoom só que com a lupa aqui. Ele vai ficar meio... Deixa eu só primeiro dar uma geral aqui. Aqui tem o menu do programa. Você tem várias opções aqui. Compositor visual, concatenar, extrair, dividir, mistura alternada, reordenação e rodar. Tá? No caso, o que a gente quer aqui é dividir. Então, vou selecionar aqui essa opção. O que a gente vai fazer? A gente vai definir alguns parâmetros aqui para o documento. Primeira coisa, eu vou adicionar o arquivo. Então, vou lá.
onde estava o documento. É esse documento grande aqui. Vou abrir ele. Então, ele entrou aqui na minha lista para ser gerado. Opções de divisão. O que eu quero? Eu quero dividir a esse tamanho, que seria de 5 megas. Ok? Qual que é a pasta de destino? Vou pedir para ele salvar na mesma pasta de origem. E aqui a gente tem opções de saída, que tem uma mágicazinha aqui. Mas antes até de falar dessa mágica, voltando lá naquela... No site, aqui no portal em links, Nós vamos ter os tutoriais lá, né? descendo aqui, ó, PDF-SAM dividindo arquivos. Então, a gente vai ter aqui Você abriu um o tutorial. aqui. Isso. O que o tutorial tem? Ele tem um filminho que mais ou menos vai abrir e mostrar como fazer. Tá? E aqui ele informa... para vocês, tá? Ele informa aquela palavra mágica que eu estava falando, tal do base number part, base name file number. O que é isso aqui? Eu vou copiar, ó, daqui do tutorial e vou jogar lá no PDF-SAM. O que isso vai fazer? Esse base number aqui, ou base name aqui, ele vai fazer a substituição pelo nome do arquivo original. Então, no caso aqui, a gente tem o nome do arquivo original, 000, documento grande. Então, ele vai manter aqui, 000, documento grande. Depois vai colocar traço parte e o número do arquivo. Então, vai ficar parte 1, parte 2, parte 3 e 4. Tá? Então, revisando, definir o arquivo aqui, pedir para quebrar em 5 megas, vou salvar na mesma pasta e palavra mágica aqui. Vou mandar executar. Vamos ver o que está acontecendo lá. Se eu voltar aqui, ó, o que o programinha me fez? Ele gerou o mesmo documento grande, parte 1, parte 2, parte 3, 4 e 5. Cada um com 5.1, 5069. Vai passar um pouco? Não tem problema. Então, o sistema já está considerando, tá, uma margem aí a mais. Para que essa margem? Para que a hora que vocês forem assinar esse documento, o sistema ainda consiga captar dentro dos megas necessários, dentro daqueles 5 megas que a gente está falando. Porque quando vocês colocarem a assinatura eletrônica, vai subir um pouquinho. Mas, mesmo assim, ele já está dividindo, então o sistema tem essa, vamos dizer assim, como eles costumam falar, essa gordurazinha adicional que vai permitir que vocês acessem, inserir o documento lá dentro. Tá? Então, por isso que, mesmo com um pouquinho a mais de megas, se vocês fizerem através do PDF-SAM, a assinatura também vai permitir que vocês consigam juntar lá dentro. Tranquilo, né? Vai falar da assinatura. Calma, amiga. Não fica nervosa. Tá tudo certo. Eu também não entendia nada disso, tá? Se eu conseguir, vocês conseguem. Estou até dando aulinha para vocês aqui, ó. Fala da assinatura. Isso. Agora nós vamos falar do assinador externo, tá? Então, vejam bem. Eu já tenho meu documento lá, dividido, digitalizado. Eu já tenho todo o rol de documentos que eu vou encaminhar para o tribunal, dentro daquele checklist lá. Já fiz tudo o que tinha que fazer, já dividi. Já tenho a minha delegação, porque eu sou a servidora que vai fazer a assinatura digital lá, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou assinar o documento todo que está lá. Vou pegar toda a documentação lá e vou assinar. Para isso, o que eu vou fazer? Baixar o assinador externo, que é isso que o Roberto vai mostrar para vocês agora. Novamente, site aqui do sistema. Outros programas, assinador externo, .jar. Clicando aqui, ele já vai pedir para baixar. Então, vai em downloads. Lembrando que tem que estar instalado o Java, ok? Então, aqui, ó, ele abriu o nosso assinador.
eu dar o zoom aqui. O que é Então, legal aqui- aqui, vocês podem assinar um monte de coisa, tá? De uma vez só, tá? Então, o que acontece? Vou fazer um exemplo aqui de... Eu vou assinar um documento, o Paravani vai assinar outro documento, e um terceiro nós vamos assinar os dois. Tá? Então, eu estou aqui com o certificado do Paravani, conectado, ele já identificou aqui. Eu vou adicionar os documentos. Então, vou pegar aqui o nosso exemplo. O parte 1, ele vai assinar sozinho. O parte 2, eu vou assinar sozinho. E parte 3, nós dois vamos assinar. Então, estou pegando os dois aqui para ele assinar primeiro. Então, vou abrir. Tá os dois documentos aqui. Vou pedir para fazer a assinatura. Então, vocês perceberam que o mesmo documento ele pode ter mais de uma assinatura digital, né? Tá? Assinado com sucesso, clique em concluir. Então, vou dar um OK e concluir. O que ele me fez aqui? Ele gerou um arquivo com a mesma nomenclatura, só que com a extensão .p7s. Tá? Então, Agora vocês estão entendendo o comunicado que está aí, né? Extensão P7S é isso aqui, ó, tá? Que é o documento assinado. Então, agora, quem vai assinar os documentos sou eu. Então, vou lá no Downloads novamente, pegar o assinador externo, abrir ele. E agora, vou trocar o certificado. Ele fez a leitura aqui, eu vou pedir para atualizar. Então, ele já me identificou aqui, ó, Roberto. Eu vou adicionar, então, o documento número 2, que só eu vou assinar, e o 3 já assinado por ele. Tá? Então, é a parte 3, pdf.p7s. Esse que não é o vermelhinho, é o mais azul aqui. Então, vou abrir, confiro que está os dois aqui e eu vou assinar agora. OK, assinado. E concluir. Então, eu tenho 3 arquivos P7S aqui. Então, relembrando, o 1, só o Paravani, 2, só o Roberto, e o 3 vai estar o Paravani e o Roberto assinando aqui. Ok? Tudo bem? Perguntas? Então, vocês perceberam que o mesmo documento pode ter várias assinaturas eletrônicas e, na hora que a gente vai inserir, daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês isso, vocês vão perceber claramente isso. Então, a minha assinatura vai ser sempre a minha, que eu falei para vocês, ela não é única. Eu tenho várias assinaturas, eu assinando, eu tenho várias assinaturas, e alguém pode assinar junto comigo também, isso não elimina a autenticidade do documento. Aliás, ela corrobora toda a formalidade jurídica do documento, que eu posso assinar por 2 pessoas ou até mais, ok? Bom, agora que a gente já viu isso, já aprendemos a digitalizar, né? Cadê a nossa amiga lá da Fundação Casa, que agora ela sabe como digitaliza direitinho? Já aprendemos a digitalizar, já aprendemos a quebrar o arquivo, já aprendemos a dividir o arquivo, agora nós vamos aprender o quê? Nós vamos aprender a peticionar, ou seja, nós vamos aprender a inserir toda essa documentação dentro do sistema ETCESP, dentro do processo eletrônico, para que vocês não tenham mais necessidade de ficar aqui, perdendo o dia de serviço aqui, vindo trazer documento para o tribunal, certo? Vamos facilitar a vida de vocês aí. Bom, então nós vamos no peticionar juntar aqui, e aí... Vai entrar com o Sabesp. Tá? O que vai acontecer? Roberto já entrou como uma área específica, que nós estamos numa área de teste, só para a gente conseguir fazer uma simulação aqui bem direta com vocês. Então, lembrando, eu vou entrar em consulta à parte em processo, se eu tiver login e senha, ou, se eu tiver com a minha certificação digital, eu vou entrar pela certificação digital. Lembram disso? Então, se eu não tiver login e senha, vou entrar em contato com o processo eletrônico. Se eu tiver certificação digital, eu vou entrar pela certificação digital,
sempre através do Mozilla Firefox. Consulta a parte em processo, eu posso entrar lá, identificar o número do CNPJ, identificar a senha e o login de acesso aqui, código de segurança, e eu vou entrar na área da parte. Ó. Entrei na área da parte, tá? Tranquilo? Para a gente entrar aqui? Se eu tivesse a certificação era mais fácil, né? Porque eu só ia colocar o PIN da minha certificação digital. Neste caso aqui, entramos da mesma forma. Entrando dentro do processo, nós vamos entrar na área de trabalho do órgão. Então, aqui vocês estão vendo aqui um processo da Sabesp, né? Numa área de teste da Sabesp. E o que eu vou ter ali? Os processos que estão em tramitação Sabesp como parte, ou seja, naqueles processos que eventualmente a Sabesp representou aqui no tribunal contra uma prefeitura qualquer, e aqueles processos que ela é como órgão, que no mais das vezes é o que vai acontecer com vocês, né? Então, como órgão, a Sabesp tem ali 255 processos. Então, desses 255 processos, vamos imaginar que vocês tenham aquela documentação toda que nós digitalizamos aqui, já assinamos, e vamos ter que inserir para dar cumprimento a uma solicitação do tribunal. Vamos imaginar que aquela documentação toda que o Roberto fez aqui, a gente precisa encaminhar para o tribunal em atendimento a alguma solicitação que foi feita. Então, se a fiscalização demandar alguma requisição para vocês, vocês vão poder fazer dessa forma. Se houver algum tipo de despacho determinando a remessa de alguma documentação ou de alguma justificativa, também é dessa forma que se faz, tá? Lembrando, recurso não é por essa via. Recurso é um processo independente, é um processo autônomo que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Então, vamos fazer aqui agora só essa questão de fazer esse atendimento, de cumprir aquilo que o tribunal nos determinou, nos solicitou. Já digitalizei tudo, já assinei e agora eu vou peticionar dentro dos autos. Tá bom? Vamos lá, Roberto. Então, vou pegar um processo que está em tramitação como órgão. Então, na listagem, se vocês virem aqui do lado esquerdo, vocês vão ter o link peticionar juntar. Tá? Então, vamos pegar esse processo 9022-989-164. Então, eu preciso peticionar nele. Vou clicar, confiro os dados do processo. Só um detalhezinho aqui, só para a gente chamar a atenção. Naquela consulta pública que nós fizemos, vocês lembram disso, que não aparecia identificação. Agora, aqui, enquanto parte, vocês perceberam lá em cima que tem todas as identificações do órgão, tá? Então, é essa a diferença, só para a gente retomar aquele conceito da consulta pública. Vamos lá. Então, aqui embaixo, vou ter parte de inserção de documentos. Primeira coisa que eu vou fazer é classificar o documento. Aquela questão que a Sandra tinha falado de descrever o que é o documento. Então, no caso aqui, por exemplo, é uma justificativa. Deixa ele abrir o assinador aqui. Lembrando que eu já assinei o meu documento, mas eu poderia assiná-lo também aqui dentro, mas nesse caso a gente só vai colocar o documento já assinado, tá? Então, aqui, ó, eu posso, que ela falou, assinar online aqui. Se eu clicar, vocês vão ver que é o mesmo assinador. Então, faço seleção de arquivo, assino, ele vai fazer inserção. Ou, no caso aqui, selecionar arquivo assinado. Tá? Então, vou aqui, vou selecionar um arquivo, vou na minha pasta onde eu gravei os arquivos. Então, vou pegar, por exemplo, parte 1 e o parte 2. Aqui é 1. Então, no caso, vou inserir. Então, ele volta para a tela, exibindo o arquivo já inserido. Ok? Então, ele já identifica aqui quem assinou foi o Paravani e eu tenho a opção aqui ainda de verificar o documento. Posso Confirmar o clicar nele. documento antes de concluir, tá, gente? Vocês conseguem enxergar o documento ainda antes de finalizar. Tá, então, o documento está ok. Então, vou lá, novamente, vou colocar um segundo documento. Então, agora é uma
procuração, por exemplo. Então, seleciono aqui procuração. Se nesse rol aqui de descrição eu não encontrar o que eu estou procurando, eu tenho a opção outros. Tá? Nesse caso do outros, eu tenho que especificar o que é esse outros aqui. Então, descrição. Aqui. Ok. Eu vou pegar o segundo documento que eu assinei. Então, aqui já tenho os dois documentos. Tá? Feito a carga de todos os arquivos, o que você tem que fazer? Definir o tipo de petição. Se você está entrando com uma justificativa, se está entrando com uma petição, uma procuração, uma requisição. Então, no caso aqui, para a gente, vamos dizer que é uma justificativa. E tem um campo observação e referência, que é um campo interno de vocês. Vocês podem colocar uma observação aqui, por exemplo. Atendimento à requisição. Tá? Vocês vão ter muito isso, né? A fiscalização vai solicitar muita requisição através de e-mail para vocês. Então, uma forma de vocês controlarem também é identificar ali naquele campo observação. Aquele campo observação é para vocês. A gente não consegue ter essa visualização, tá? Mas vocês vão conseguir acompanhar. Ok, então, 2 arquivos, tipo de petição justificativa e uma observação de atendimento à requisição 12316. Aquelas 2 assinaturas, coloca aquele documento com 2 assinaturas. Pode colocar aqui também? Pode. Então, nós vamos colocar, só para vocês identificarem, o documento com a assinatura do Roberto, o documento com a assinatura do Eduardo e um documento com as 2 assinaturas. Tá? Ok, já tenho os 3 arquivos. Ó, lembrando que eu posso ali reordenar os meus arquivos também. Então, de repente, se eu inserir documentos dentro do sistema, mas numa ordem assim um pouco não cronológica, uma ordem diversa, coloquei o último na primeira, eu consigo ordenar esses arquivos também antes de concluir o sistema. Tá? Então, o sistema também permite que, além de visualizar o documento, eu possa reordená-los. Tá? Feito isso, a hora que eu concluir já está aqui no tribunal. Uma perguntinha lá, vamos lá. Olha lá. Vamos parar lá na perguntinha. Boa tarde. Boa tarde. No caso, já foi assinados os documentos. Mas se eu quiser inserir mais um documento que não foi assinado antes, você eu posso... pode assinar, você pode inserir e assinar naquele momento também, naquele íconezinho de assinar ali, tá? Então, eu coloquei todos os documentos assinados. Aí tem um documento que eu mesmo vou assinar naquele momento. O sistema também vai permitir que você, com a sua certificação digital, possa inserir o documento e assinar ele naquele momento também. E aí você tem um rol de todas as assinaturas, aqueles que você já colocou assinado e aqueles que você assinou naquele momento. Obrigada. Tá? Agora aqui, ó, finalizando, a hora que eu concluir, o sistema me gerou o quê? O sistema me gerou um protocolo. Este protocolo, né, vocês vão ter condições de acompanhar o desfecho. Lembrando o seguinte, nessa juntada, porque nós peticionamos aqui, nós juntamos um documento num processo já existente. Então, neste momento, vocês não vão conseguir verificar o conteúdo dele, tá? Enquanto o conselheiro, enquanto o auditor não deferir essa juntada, vocês vão conseguir ver exatamente que o documento está lá, que foi feita a inserção, mas vocês não vão conseguir ver o conteúdo desse documento até que o conselheiro ou auditor defiram essa juntada. Perfeito? Mas isso só para mostrar para vocês aqui que isso é feito em tempo real agora. Antigamente vocês chegavam aqui no balcão, protocolavam em meio físico, né? Chegava aqui no processo físico, vocês só depois, a hora que pedisse vista do processo, é que você
vocês teriam a condição de verificar quando pedissem vista do processo aqui. Então, aqui no eletrônico, não. A juntada é imediata. Vocês têm exatamente a noção de que protocolaram, a data e hora que protocolaram aquele processo e o número do protocolo. E, eventualmente, vocês podem acompanhar por número de protocolo através da página Da inicial. da inicial. Tá? Então, vocês conseguem também fazer o acompanhamento desse protocolo que vocês colocaram, se foi deferido ou se não foi deferido, se vocês não quiserem entrar dentro do processo, porque, mesmo entrando dentro do processo, vocês vão conseguir ver o status desse documento, ou se não entrar do lado de fora também, vocês vão conseguir enxergar. Tá? Então, fizemos a solicitação, ok? Terminamos exatamente às 15h31. Tem um cafezinho disponível para vocês na Escola de Contas, lá no primeiro subsolo. Vocês sabem descer, né? Então, cafezinho disponível para vocês lá no primeiro subsolo. A gente volta daqui uns 20 minutos, pode ser? Que acho que dá tempo para vocês tomarem um cafezinho lá. E aí a gente volta para o derradeiro aqui, que agora ainda tem mais coisinhas para mostrar aqui, gente.